Boa noite, meus filhos, minhas filhas. Viemos falar de alguns sentimentos que desenvolvemos em nossas vidas, principalmente sentimentos que estão ligados à matéria e esses sentimentos ligados a desenhos em nossas telas mentais. E principalmente quando esses desenhos estão agregados a sentimentos, aos quais defino como sentimentos de posse, de controle, de manipulação. Muitos definem a necessidade principal de que devemos e precisamos querer para que esses bens se manifestem em nossas vidas. Os bens de todas a sorte, de todo tipo, de toda qualidade. Isso se estende também a seres, pais e filhos, filhos e pais, mães e filhos, irmãos, maridos, esposas. Entendam que o sentimento de querer, o sentimento do desejo, quando ele é desenhado em nossas telas mentais, como uma manifestação neste plano material de existência, ele está imbuído de um sentimento forte, aguçado de controle, de domínio, de possessão. Esses sentimentos ligados a bens materiais e, em muitos casos, a seres, nossos irmãos, como irmãos, como os pais, esposos, mulheres, filhos. Estende-se, inclusive, a amigos, parentes. Devemos nos introspectar e questionar profundamente a necessidade de que tais sentimentos eles nos tragam, nos agreguem, eles nos conduzam à compreensão do que somos, da nossa jornada, da vida, este presente maravilhoso do Pai. O maior presente que um ser pode ter em suas mãos é a vida, a possibilidade de experimentar, de vivenciar, de praticar aquilo que necessariamente irá agregar a sua centelha divina. Porque tais sentimentos direcionados à materialização do que já explanamos anterior, eles nos trazem consequências muitas vezes muito desastrosas às nossas próprias vidas, aos seres ao nosso entorno. Porque manipulação, a propriedade, ela limita o ser. Elas impõem a outros e a nós mesmos uma estagnação na nossa caminhada. E o sofrimento advém de todo esse processo numa condição de que nós não nos conhecemos, nós não nos reconhecemos como seres
divinos, seres de luz, filhos emanados, espargidos. As definições, os conceitos são variados, mas viemos todos da mesma fonte. E se desvencilhar de tais sentimentos, em muitos casos, se tornam muito difíceis. Em muitos casos, praticamente impossível, pela ligação com tais sentimentos, com tais propriedades. O que nos tolhe, nos aprisiona, transformando tudo isso em obstáculos, em muitos casos, difíceis de serem transponíveis, de serem ultrapassados, de serem deixados para trás. Diferentemente de quando desenhamos em nossas telas mentais, vivenciar algo que seja útil, adequado à nossa própria vida, à nossa subsistência, a partilha com nossos irmãos de conhecimento, de experiências, da vida, do sorriso, do abraço, de partilharmos o caminho, o nosso tempo, nessa grande e infinita jornada de desenvolvimento, de aprimoramento de nós mesmos como seres. Na senda da luz, no caminho da luz, em busca da luz. Quando um ser definitivamente desenha em sua tela mental o sentimento do querer, e ele já não tem uma visão do que é, de onde está, de que caminho seguir, porque a sua visão ela se restringe somente a um espaço muito curto que está à sua volta. Porque esse sentimento de querer, ele se traduz em poder. E o poder nenhum de nós temos. Mas os seres que se alimentam desse sentimento de querer, poder, aquilo passa a ser instrumento de manipulação, de domínio de si mesmo, de tudo que chega em suas mãos, dos irmãos que convivem em seu entorno, no seu caminho, no seu trabalho, no seu lar. Diferentemente de quando desenhamos em nossa tela mental as ferramentas e os instrumentos adequados para a nossa subsistência, para a nossa jornada, o lar adequado para que possamos nos proteger, descansarmos, o nosso tempo de descanso. Porque quando temos a consciência deste sentimento, nós entendemos que é simplesmente uma ferramenta, algo que vem nos auxiliar, facilitar a nossa vida, as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas partilhas
com os irmãos, com a natureza, com os reinos. Todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal. O reino vegetal que tanto nos auxilia em muitos aspectos da nossa jornada, como ferramentas, como edificações e uma infinidade de outras utilizações que facilitam a nossa vida. Do reino vegetal que nos alimenta, nos fortifica, traz a cura, traz a medicina. O reino animal, nossos irmãos menores, que nos auxiliam, nos fazem companhia, nos ama, nos ensina muitas lições numa senda de experiência e vivência de amor. Que muitas vezes se doam, mesmo que inconscientemente, contra a própria vontade, e nos serve de alimentos. Algo questionável, mas não é esse o propósito do nosso diálogo de hoje. O próprio reino hominal, em todos os aspectos da interação do ser humano, vivendo esta experiência na matéria. E esta experiência, essa vivência, nos proporciona aprendizado, este aprendizado, desenvolvimento, este desenvolvimento, um crescimento, uma compreensão, aumenta o nosso discernimento, a nossa consciência de nós mesmos e de todo o entorno. Pois quando em nossa tela mental desenhamos estes propósitos, ele nos edifica. Porque vemos em todo esse entorno ferramentas maravilhosas para o nosso progresso, para o nosso alimento, para o nosso conforto, em todos os aspectos da vida, da peregrinação de um ser neste plano da matéria. É preciso que os seres cheguem a um determinado conhecimento de si mesmo, de discernimento, de compreensão, de consciência, de que a construção ela é pessoal. Mas a interação ela é comunitária. Ela é universal. A nosso aprendizado ele é único e só nós, cada um de nós, podemos exercitar este aprendizado, exercitar esse conhecimento, a vivência. Mas a interação, ela se faz necessária, porque neste universo manifestado, tudo, absolutamente tudo, está ligado, está interligado, num fluxo contínuo, numa frequência contínua e ininterrupta. Portanto, se faz necessário
a troca. A troca de informação, a troca das ferramentas, o auxílio aos irmãos que precisam de um auxílio, que precisam de uma ajuda. E estarmos também abertos a recebermos esse auxílio, essa ajuda, a darmos as mãos na caminhada. Mas que o nosso próprio jardim somos nós que vamos semear. Estejamos abertos a recebermos sementes. Estejamos abertos às opiniões para que seja melhor, para que seja mais fácil, para que venha a ser, inclusive, mais produtivo, mas a semeadura é nossa. Semeamos as mais belas flores de diversas e diversas cores, matizes de cores belíssimas, brilhantes, formas diferenciadas, a delicadeza dessas flores, o perfume dessas flores, são flores que semeamos no nosso jardim. E estas mesmas sementes que venham estar em nossas mãos, podemos oferecer a outros que interessados estejam em semear também no seu próprio jardim. Semear o seu próprio pomar, que lhe forneça a sombra, que lhe forneça o fruto, o alimento, a fonte da água cristalina, que te limpa, que debela a sua sede, uma maravilha da vida. Neste plano de manifestação, a água é uma preciosidade para a vida. Que ela está em nós e podemos cuidar desta fonte que está em nós. As edificações que porventura venhamos a construir, a edificar neste próprio jardim, eles nos servem de abrigo, de conforto. Podemos sim estar abertos e receptivos a grandes mestres que venham nos auxiliar na edificação. Mestres escultores, mestres pintores, que pintem nas paredes das suas edificações afrescos maravilhosos, lindos, belos. Mestres em vidraçaria, que porventura venha colocar belíssimos vitrais na sua edificação. E que você tenha locais de descanso, de paz. Todo esse jardim e com edificações que cada um de nós venhamos a semear e construir
Nós podemos auxiliar outros irmãos. Como fazer? De que forma? Como utilizar? Como semear? Temos que ter em mente que não podemos fazer pelo nosso irmão, mas auxiliar. Temos que ter em mente que esses jardins e edificações, como explanei anteriormente, se eles são desenhados em nossa tela mental e estão no exterior, fora de nós, ele estará sujeito a toda sorte de intempérie. Há de outros seres, outros irmãos que ainda não têm a compreensão e depredam. Colhem essas flores deliberadamente, destruindo a beleza, destruindo o perfume, as cores, a delicadeza de cada dessas flores, que destrói os pomares, estragam as frutas, que contaminam a fonte. É próprio ainda de cada ser o seu estágio de compreensão, o seu estágio de consciência, discernimento. Irão compreender à medida que forem caminhando ao longo da jornada individual, a começarem a semear o seu próprio jardim. A esses seres precisam muito da compreensão de outros que já começaram, já iniciaram o seu próprio jardim, para que voltem a atenção a si mesmos. Em muitos casos, é muito demoroso, por questões individuais, opções individuais, vivências de um entorno que só propicia a esses seres a questão do querer, a questão do poder, a questão da manipulação, do controle. Temos que ter em mente que em nosso jardim nós podemos receber outros irmãos, mas temos que ter em mente quem pode adentrar o nosso jardim. Os jardins e edificações que estão fora, eles podem ser vivenciados por todos, inclusive pelos que os destroem. Mas o seu próprio jardim tem a consciência de quem você recebe para visitar, para apreciar, porque é um ser que já iniciou a semeadura do seu próprio jardim, do seu próprio pomar, que cuida da sua fonte, que cuida da sua edificação. Ele tem plena consciência de que, se visitar o seu jardim, ele irá somente apreciar a beleza das flores, apreciar o aroma dos perfumes, apreciar e se alimentar adequadamente dos frutos, das sombras, do frescor deste pomar, das ervas que porventura possam lhe proporcionar cura, trazer a saúde, o alimento. E da mesma forma, estarão abertos para que você também visite o seu próprio jardim. Porque o respeito, o amor que se desenvolve na edificação, na semeadura, ela atinge pontos e níveis de consciência e discernimento tais que mergulharemos no jardim de um irmão com pleno respeito
para apreciar, para se deliciar com as diferentes cores e perfumes do jardim a que lhe foi oferecido a porta e o aconchego. Isto seria algo como entendermos o propósito de estarmos neste plano de matéria, vivenciando, experimentando tudo que está ao nosso caminho, que cruza o nosso caminho. A interação com os irmãos, a interação com a natureza, a interação com os reinos de um modo geral. Assim é a vida. Assim são as relações. Em todos os aspectos das relações. E assim podemos ter a compreensão de que querer e poder não estaremos em paz, não nos trará a alegria, a felicidade, a experiência, a vivência confortante conosco, com nós mesmos e com outros irmãos, com os reinos que nos cercam, com o próprio planeta que nos acolhe, nos abriga, nos alimenta incondicionalmente, sem nos pedir absolutamente nada, somente que façamos a nossa parte. E a nossa parte é cuidar da fonte que nos abriga e nos alimenta. Assim é.